Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é segunda-feira, dia 21 de outubro de 2024, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? O nosso movimento aí para o ano de 2024. Estamos na lição 294, que declara: o meu corpo é uma coisa totalmente neutra. O meu corpo é uma coisa totalmente neutra. Vamos lá fazer a leitura do nosso texto desse grupo de lições, que é o texto de número 8, que é o mundo real. O mundo real é um símbolo como o resto do que a percepção oferece, mas representa o oposto daquilo que fizeste. O teu mundo é visto através dos olhos do medo e traz à tua mente os testemunhos do terror. O mundo real não pode ser percebido, exceto através de olhos que o perdão abençoa, de modo que vejam um mundo onde o terror é impossível e onde testemunhos do medo não podem ser achados. O mundo real possui uma contrapartida para cada pensamento infeliz refletido no teu mundo, uma correção certa para as cenas de medo e para os sons de batalha que o teu mundo contém. O mundo real mostra um mundo visto de modo diferente, através de olhos serenos e com a mente em paz. Nele só há descanso. Nele não se ouvem gritos de dor e de pesar, pois nada mais resta fora do perdão. E o que vês é gentil. Apenas cenas e sons felizes podem alcançar a mente que perdoou a si mesma. Que necessidade tem essa mente de pensamentos de morte, ataque e assassinato? O que pode perceber ao seu redor, senão a segurança, o amor e a alegria? O que pode existir que escolhesse condenar e o que quereria julgar desfavoravelmente? O mundo que ela vê surge de uma mente em paz consigo mesma. Não há perigos à espreita em nada do que é visto por ela, pois é benigna e só contempla a benignidade. O mundo real é o símbolo de que o sonho do pecado e de culpa terminou e o Filho de Deus não está mais dormindo. Seus olhos despertos percebem o reflexo seguro do amor de seu Pai, a promessa certa de que foi redimido. O mundo real significa o fim dos tempos, pois percebê-lo faz com que o tempo não tenha nenhum propósito. O Espírito Santo não tem necessidade de tempo, uma vez que esse já tenha servido ao seu propósito. Agora, ele só espera por aquele único instante e mais, para que Deus dê o seu passo final e o tempo desapareça, levando consigo a percepção e deixando apenas a verdade para ser ela mesma. Esse instante é a nossa meta, pois contém a memória de Deus. E, ao olharmos para um mundo perdoado, é Ele que nos chama e vem para nos levar para casa, lembrando-nos da nossa identidade, que o nosso perdão restituiu a nós, ok? A lição do dia, lição de número 294, o meu corpo é uma coisa totalmente neutra, né? Na verdade, essa lição, ela tem a ver com vários ensinamentos que Jesus dá em Um Curso em Milagres, né? Falando que realmente a grande questão nas nossas vidas não é a forma das coisas, mas sim o propósito que nós damos a elas, né? Então, o corpo é uma coisa totalmente neutra, né? O sexo é uma coisa totalmente neutra. O dinheiro é uma coisa totalmente neutra, né? E por aí ele vai, né? E aí
tem essa lição. O meu corpo é uma coisa totalmente neutra, né? Então, o meu corpo servirá aos propósitos do professor, do mestre a quem eu estiver ouvindo. Seja o ego, seja o Espírito Santo, ok? Sou um filho de Deus. Posso ser outra coisa também? Deus criou o mortal, o corruptível. Que utilidade tem para o amado Filho de Deus algo que tem que morrer? E, no entanto, uma coisa neutra não vê a morte, pois nela não são investidos pensamentos de medo, e nem lhe é dado ser um travesti do amor. A sua neutralidade a protege enquanto tiver utilidade, e mais tarde, sem um propósito, ela é deixada de lado, né? Essa coisa neutra. Não está doente, velha ou ferida, simplesmente não tem função, é desnecessária e deixada de lado. Que hoje eu não a veja como mais do que isto, algo que é útil por algum tempo e próprio para servir, para manter a sua utilidade, enquanto lhe for possível servir, e em seguida ser substituída por um bem maior. A oração. Pai, o meu corpo não pode ser o teu filho. E aquilo que não foi criado não pode ser nem pecador e nem sem pecado, nem bom nem mal. Portanto, que eu use esse sonho para ajudar o teu plano de despertar-nos de todos os sonhos que fizemos, né? Então, que eu use o próprio corpo, né, para despertar de todos os sonhos que fizemos, né? Para ajudar o teu plano de despertar-nos de todos os sonhos que fizemos. O meu corpo é uma coisa totalmente neutra. Na minha percepção, né? O objetivo dessa consciência que Jesus nos traz no dia de hoje, o meu corpo é uma coisa totalmente neutra, é justamente nos mostrar que tudo aqui no holograma, na Matrix, não tem importância, que não é criação real, né? Então é neutro, não foi isso que nós aprendemos. Não foi isso que nós aprendemos nas religiões. Nós aprendemos, vou falar aqui do catolicismo, tá? Que o corpo é a fonte de todo o mal, o pecado, né? E daí a associação do corpo e dos instintos corporais com uma série de coisas que não são tão boas, né? Sobre esse assunto, a gente pode fazer uma live de 3 horas. Podemos ficar falando sobre isso por 3 horas. Dr. Kenneth Wapnick, ele tem um livro só sobre isso, né? Sexo e Dinheiro, e o subtítulo não me lembro o nome, né? Então, a gente vê que é neutro, né? Agora, vocês podem perceber que um corpo pode fazer coisas maravilhosas, né? Um corpo pintou o teto da Capela Sistina no Vaticano. Quando você chega e vê aquele negócio, você fica pensando assim, como foi possível isso? Como foi possível? É uma obra-prima. E um corpo comandou exércitos para exterminar alguns milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. E convenceu pessoas com a sua retórica, né? Para vocês verem como nós, seres humanos, somos facilmente programáveis. Com uma boa conversa, nós somos completamente manipulados, enganados, e é isso que a gente vê hoje em dia, pela grande mídia. Nós somos manipulados o tempo inteiro. O tempo inteiro. Agora, com os nossos celulares, a manipulação chega a nós em tempo real, né? Mas tudo bem. Então, para mim, o objetivo dessa lição hoje é nos mostrar que eu acho assim que tem muito a ver com essa coisa de a gente tirar a crença do pecado associada ao corpo, tá?
o corpo é neutro. Pensem nessa frase. O meu corpo é uma coisa totalmente neutra. Se você for parar para escrever os pensamentos que vão vir na sua mente, quando você pensar isso, você vai ficar em choque. Vou dizer para vocês, o meu corpo é uma coisa totalmente neutra. Não, o corpo é a fonte de todo o pecado. Não, o corpo é a raiz de todo o mal. Não, o corpo precisa ser controlado. Tudo isso está vindo na minha cabeça aqui, né? Então, para mim, essa lição de hoje, ela quer trazer a seguinte consciência pra gente. Sabe aquele ditado? Dar a César o que é de César? Vamos dar ao corpo o que é do corpo. Vamos colocar o corpo no seu devido lugar. O meu corpo aqui, ele vai ser utilizado para eu atender aos propósitos do Espírito Santo, escutar a voz do Espírito Santo, escutar a minha alma e usar o meu corpo para fazer coisas maravilhosas? Ou o meu corpo vai ser utilizado para obedecer ao ego? Vocês entendem? Não sei se eu me fiz entender, mas enfim, a gente tem um comentário pela frente e tudo vai ficar mais claro. Lição 294, para ser praticada no dia 21 de outubro, o meu corpo é uma coisa totalmente neutra, ok? Muito bem. Muito bem, vamos ao nosso livro, o acompanhante do livro de exercícios de Allen Watson e Robert Perry, volume 2. Comentário. Essa declaração resume a atitude do curso em relação ao corpo. O corpo não é bom nem mal, o corpo é neutro. Ele obtém o seu valor ou o seu potencial de prejuízo do uso que fazemos dele. O propósito ao qual ele serve, ok? Existe uma visão do corpo que o vê como inerentemente bom, sempre merecendo que nós respeitemos os seus desejos. Se você não assistiu a live de ontem, por favor, assista. Na live de ontem, no final, na hora da discussão, nós falamos um pouco disso aqui, tá? Coincidentemente, tá bom? Então assista. Se eu sou, se eu me sinto atraído sexualmente por alguém, então eu deveria ser indulgente com esse desejo, né? Não é assim que a gente pensa na nossa sociedade, né? Se eu estou com fome, então eu deveria comer. Se eu estou cansado, então eu deveria dormir. Toda a repressão dos desejos físicos é errada. E essa visão está incorretamente identificando o corpo com o meu ser. Ela deifica o corpo e faz do corpo não apenas algo bom, ela faz do corpo Deus, né? Então eu vivo para satisfazer os meus desejos corporais. São vários, né? Já falamos disso aqui algumas semanas, né? Se você pensar, você começa o seu dia e termina o seu dia em função das necessidades do seu corpo, né? Ah, como assim, Jaque? Eu trabalho o dia inteiro. Sim, você trabalha para poder pagar a sua comida, para poder pagar o seu aluguel, para poder pagar a empregada que limpa a sua casa, ou para poder pagar o material de limpeza, você limpa a sua casa para ficar no conforto, etc, etc, etc. Então você ou está apenas cuidando da sobrevivência do seu corpo, ou da sobrevivência do seu corpo e daqueles a quem você sustenta, seus filhos, seus animais de estimação, seus parentes, seus pais, enfim, né? Vamos lá. Aí ele vai dar, é o corpo bom, agora ele vai dar o corpo mau. A outra visão que vê o corpo como inerentemente mal. E essa é a visão do catolicismo, né?
Portanto, eu devo a ter maestria e reprimir todos os meus desejos corporais. Lembra lá do cara que ficava lá se chicoteando? Alto martírio? Já falamos disso. Na igreja, sacerdócio, Opus Dei, né? Opus Dei e outras correntes, né? Essa abordagem nega que o corpo seja de qualquer forma uma expressão de mim mesmo. Ela faz do corpo um demônio. Produz uma culpa infinita sobre todos os desejos físicos, não é? Então, se eu tô com fome, eu tenho que jejuar infinitamente. Se eu tenho desejo, eu tenho que praticar o celibato. Eu tenho que fazer um voto de castidade. Eu tenho que trabalhar exaustivamente, de sol a sol. Tudo isso existe, né, gente? Pode não ser mais hoje tão comum. Hoje eu acho que a gente está mais na primeira visão, né? Que seria uma visão hedonista da vida, infelizmente, né? Que diz que você é o corpo e você vai viver, sei lá, 70 anos, 80 anos. Então você tem que aproveitar tudo que você puder. Então você enche a cara todo dia, você se droga, você sai com todo mundo, você olhou uma pessoa, ela te pareceu minimamente interessante, você vai lá e se relaciona intimamente com ela, você come os 5 pedaços de bolo de chocolate, você se alimenta mal, né? Hoje em dia tem até grupos que estão glorificando a obesidade, né? E a gente sabe, isso é cientificamente comprovado. Quando você está acima do seu peso, você tem uma condição de saúde inferior. Que dirá se você estiver muito acima do seu peso, né? Se você se alimenta mal, nada no seu corpo vai funcionar bem, né? E você vai ter uma expectativa de vida pior. E também vai ter uma expectativa de talvez ter uma vida na qual você está sempre com uma doença aqui, uma doença acolá, né? O corpo, diz um curso em milagres, não é bom nem mal. Então fiquem com isso, porque isso, meus queridos, minhas queridas, isso é um grande diferencial nesse ensinamento. É um grande diferencial. E de certa maneira, é a mesma coisa que a Seichonoye nos diz. É a mesma coisa. A Seichonoye fala assim, o corpo é a sombra da mente. O corpo é a sombra da mente. Pronto, tá dizendo a mesma coisa. O corpo é uma coisa totalmente neutra. A mente é que vai comandá-lo, tá? Tá na Sutra Sagrada, inclusive, essa expressão que eu adoro. Né? Então, quando você estiver andando da próxima vez e vir a sua sombra, você vai pensar assim, esse corpo é a sombra da minha mente, tá? O corpo não é pecaminoso, mas também não é sem pecado. O corpo é apenas útil no despertar do sonho ou na comunicação da salvação. Tal abordagem não comete o erro de me identificar com o meu corpo. Não me faz errado por ter desejos. Também não me faz errado por ignorar alguns desses desejos. Não exalta nem condena o corpo. Aceita o corpo como uma ferramenta, útil para o propósito da verdade e nada mais. Não vê propósito cujo fim seja puramente físico, cujo fim seja puramente corporal. Não, então eu vou lá para academia e eu vou malhar, eu vou ficar linda e maravilhosa para eu poder sair com todos os homens lindos e maravilhosos que cruzarem o meu corpo. Entenderam? Entenderam? É por aí. A lição declara: eu sou um filho de Deus. Eu não sou outra coisa mortal e corruptível. Deus não criou o corpo mortal e corruptível, e um filho de Deus não tem uso para aquilo que pode morrer. Mas, se o corpo é visto como uma coisa neutra, ele não vê a morte. Por quê? Porque os pensamentos de medo não são investidos aqui. Nem, deixa eu ler para vocês aqui. Deixa eu ler para vocês aqui que fica melhor.
E, no entanto, uma coisa neutra não vê a morte, pois nela não são investidos pensamentos de medo e nem lhe é dado ser um travesti do amor. A sua neutralidade a protege enquanto tiver utilidade, e apenas enquanto tiver utilidade. Então, termos um corpo neutro, né? Termos esse pensamento de que o corpo é neutro protege ele enquanto ele tiver utilidade. Em outras palavras, para a mente que está curada, o corpo é imortal enquanto o seu trabalho é feito. Vou ler de novo. Para a mente que está curada, o corpo é imortal enquanto o seu trabalho é feito. Ele dura quanto tempo for necessário para os propósitos de cura da mente neste mundo. Então, ele é simplesmente deixado de lado, porque não mais tem um propósito. E isso não é a morte, mas o simples fim do corpo. Como o texto A Canção da Oração coloca, nós chamamos a morte de morte, mas ela é liberdade, libertação, tá? Então vejam isso. Olha a maneira de ver a morte. Não é morte, ela é simplesmente o fim do corpo, que não serve mais ao propósito para o qual era necessário. Tá bom? Então olhem que maneira legal de você ver a morte, né? E se a gente está aqui vivo, talvez, como tem sido o meu caso, infelizmente, estejamos testemunhando a morte de pessoas queridas, né? E aí, vamos mudar. Não estou testemunhando a morte de uma pessoa querida. Estou testemunhando o fim do seu corpo. Meu cabeleireiro, que faleceu. Não testemunhei a morte do meu cabeleireiro amado. Testemunhei o fim do seu corpo. Ok? Ponto. Quando uma mente que é curada não mais necessita do corpo, o corpo é simplesmente deixado de lado. E aí ele diz aqui: não está doente, não é velho, não é ferido, simplesmente não tem função, é desnecessário e deixado de lado. É desnecessário e deixado de lado, tá bom? Houve algumas pessoas, alguns mestres, né, que acho que é isso, alguns mestres aqui, algumas pessoas que experimentaram este tipo de fim corporal que não é morte. Robert Perry, né, me conta sobre ter lido um livro de um monge tibetano que um dia anunciou aos seus seguidores que seu trabalho com o corpo tinha quase terminado e que ele deixaria o corpo em alguns meses. E ele disse, né, ele comunicou a data exata. E um dia ele se sentou em meditação na posição completa do lótus e simplesmente foi embora. Ele não estava doente, nem velho e nem ferido. O seu corpo simplesmente não era mais necessário. Como nós podemos alcançar tais estados elevados de consciência e tal morte gentil, que não pode nem mesmo ser chamada de morte? E aí eu vou fazer um parênteses aqui para falar para vocês de algo que eu aprendi com o meu grande mestre David Wilcock, que é a respeito dos monges tibetanos, tá? Eles experimentam um tipo de morte, é bizarro, mas eu já vi as fotos, inclusive, e depois eu fui fazer a minha própria pesquisa e eu achei tudo lá, tá? Então eles experimentam algo assim, o espírito sai do corpo, né? E aquele corpo vai encolhendo e fica algo assim desse tamanho, sei lá, 20 centímetros. E aquilo fica aquela massa meio com um formato humano meio esquisito, meio amorfo, meio humano. E ele já tá em outro plano, tá? E ele fala, ó, amanhã, tchau, já terminei aqui o que eu tinha que fazer.
Uma outra coisa, Mestre Gasparetto, né? Mestre Gasparetto esses dias está comigo. Mestre Gasparetto contava, isso eu acho que eu assisti em aula presencial com ele, não foi em palestra não. Mestre Gasparetto contava que ele conhecia pessoas, que ele tinha conhecido mais de uma pessoa, que a pessoa falava exatamente isso, ó, minha missão aqui com o corpo terminou, eu tô picando minha mula. E aí ele falava, olha, a pessoa foi pro salão de cabeleireiro, né? A pessoa fez as unhas, cortou o cabelo, se ajeitou, arrumou o corpo, se depilou, tudo bonitinho, e aí vestiu uma roupa bonita, elegante, ó, picou a mula. E aí? O que vocês acham disso? Me contem nos comentários. Vocês acreditam nisso? Eu sim, totalmente, né? Imagina que beleza você colocar suas coisas em ordem, né? Eu acho que eu vou ter que parar a minha vida 1 ano antes de morrer para botar minhas coisas em ordem, né? Tem que parar de fazer tudo só para ordenar minhas coisas, botar suas coisas em ordem, né? Doar suas coisas. Ah, isso aqui vai ser herança dessa pessoa, essa outra vai ficar com isso aqui. Assinar seus documentos, deixar tudo bonitinho, ver se você ainda ficou uma conta que você tinha que pagar. Imagina reencarnar porque não pagou conta? Ai, não, gente. Deus me livre. Né? E aí, vou no salão, pinto as unhas, pinto o cabelo, se arruma e tchau, é hoje. Mas já vai, já. Acabou aqui o trabalho, já tá tudo certo, já tô indo. Né? Deve ser muito bom. Né? Esse nível de consciência, o que ele fala aqui, tal estado elevado de consciência. A lição indica que o nosso caminho está na direção de gradualmente vermos nossos corpos como estando a serviço por algum tempo, enquanto podem servir. E manter a sua utilidade enquanto podem servir. Aí, peraí. Deixa eu ler aqui em português, que é trecho da lição. Que hoje eu não vejo o meu corpo como mais do que isso, algo que é útil por algum tempo e próprio para servir, para manter a sua utilidade enquanto lhe for possível servir, e em seguida ser substituído por um bem maior. Uau! Nós usamos o corpo nesse sonho. Para que nós usamos? Aí ele vem para a lição de novo. Maravilhoso! Portanto, que eu use esse sonho para ajudar o teu plano de despertar-nos de todos os sonhos que fizemos. Muito bem, é para isso que a gente usa. E para nada mais do que isso. Ver o corpo como neutro é o que o protege enquanto ele tem um uso nesse plano, tá? Então, se você estiver vendo o seu corpo como cheio de pecado, você vai adoecer. Se você tiver vendo o seu corpo como uma fonte de prazeres eternos e infindáveis, você vai causar um desgaste para o seu corpo grandioso, não é? Então, não é boa ideia, nem uma coisa nem outra. À medida em que alinhamos as nossas mentes com o plano de Deus, valorizamos o corpo por sua utilidade em cumprir o plano e não nele mesmo, não por ele mesmo. Nem exaltamos o corpo, nem abusamos do corpo. Não nos esforçamos para manter o corpo, nem para deixarmos o corpo. Simplesmente utilizamos o corpo para cumprir a nossa função. Qual é a nossa função? É a nossa parte no plano de Deus para a salvação, que é perdoar. Que é, nesse corpício aqui, a gente encarnado poder olhar para o mundo com os olhos do amor. Essa é a nossa função. Né? Difícil, estamos todos aqui no caminho, mas efetivamente é por aí, tá bom? Então, essa lição, eu vou dizer para vocês, essa lição, ela é bem tricky, como dizem os americanos, eu amo essa palavra do inglês, é tricky, que seria algo assim, é uma pegadinha, sabe? É uma lição capciosa, né? Mas ela é fundamental para o entendimento da doutrina do curso. Ela é fundamental. Gente, ela é fundamental. O meu corpo é uma coisa totalmente neutra. Né? O mestre Masaharu Taniguchi da Seichonoye, ele diz que nós temos que viver despreocupados com os nossos corpos. Então, se você está adoecendo
Viva a sua vida como se estivesse saudável, né? Como eu falei para vocês aí há um mês atrás, acho que foi um mês, né? Botei minha sutra para tocar, minha sutra da cura espiritual para tocar e fui viver minha vida, e a doença, assim como apareceu, desapareceu, né? Inclusive, de ontem para hoje me aconteceu uma coisa bizarra. Vou contar para vocês. Vocês vão acreditar porque sou eu que tô contando. Eu acordei hoje, antes do meu despertador tocar, com o meu telefone celular tocando a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, a minha versão favorita. O telefone começou a tocar sozinho. Ah, Jaque, você é sonâmbula? Não, eu não sou sonâmbula, tá? Eu não sou. Um telefoninho que eu tenho antigo, que eu deixo ele tocando a musiquinha, coisinha pra eu dormir, né, durante a noite. E ele simplesmente, eu não tenho aquele reprodutor automático do YouTube acionado. E eu tinha colocado algo para ele tocar que ia durar, sei lá, 15 minutos. E fui dormir. E eu levantei no meio da noite pra fazer pipi e ele tava quieto, não tava tocando nada. E eu voltei pra dormir. Quando foi, sei lá, acho que 6 da manhã, ele começou a tocar a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. O que me faz supor, né, que Arcanjo Miguel foi lá no meu quarto e deu o play, né, dado que é Deus Sumiyoshi, né, que ditou o texto pro mestre. Falou assim, vou acordar essa cidadã hoje com as minhas palavras, né, e foi muito prazeroso. Só pra vocês ouvirem essas coisas estranhas que me acontecem quase todos os dias. E aí ele vai comentar o texto, o que é o mundo real, parágrafo 2, versículos 3 a 6. Nele só há descanso, né, no mundo real. Nele não se ouvem gritos de dor e de pesar, pois nada mais resta fora do perdão. E o que vês é gentil, apenas cenas e sons felizes podem alcançar a mente que perdoa a si mesma. Mas eu acho que eu não acabei o raciocínio, né? Eu me interrompi aqui para falar da sutra e não acabei o raciocínio. Então, gente, por que é tão importante entender que o meu corpo é algo totalmente neutro? Porque ao entender isso, a minha relação com o meu corpo, ela muda totalmente. Totalmente. Tanto no sentido dos prazeres, quanto no sentido das dores, tá? Mas enfim. É o que eu falei, esse assunto dá pra gente fazer uma live de 3 horas. Então aqui o texto que é o mundo real. Eu penso que quando eu realmente vir o mundo real, haverá pouco ou nenhum senso de urgência. Esse é um tipo de atitude em relação à espiritualidade que instila o que é quase um modo de pânico. Nós temos que consertar as coisas, nós temos que acertar tudo, nós temos que fazer tudo logo. Isso não é descanso. A visão do mundo real é uma visão descansada, uma visão que nos preenche da segurança de que nada real pode ser ameaçado e, portanto, não há necessidade para o pânico. Eu não acho que esse texto queira dizer que nós nos tornamos indiferentes ao sofrimento do mundo. No livro texto, Um Curso em Milagres nos diz... Peraí, que eu vou ler para vocês em português. Isso é muito importante para a gente poder cometer um equívoco aqui não é uma boa ideia. O amor sempre responde, sendo incapaz de negar um pedido de ajuda ou de não ouvir os gritos de dor que se erguem até ele de todas as partes desse estranho mundo que fizeste, mas que não queres.
O que nós pensamos a respeito que, que esse trecho, né, do texto, o que é o mundo real significa, é que os choros de dor e dor e pesar, não são ouvidos, não são escutados como testemunhos do medo, mas como pedidos de ajuda, como algo que requer uma resposta de amor em vez de uma resposta de terror. Uma resposta do terror, né, do ego. A mente curada que vê o mundo real não é distraída, não é perturbada, perdão, pelos choros de dor e de pesar, porque ela sabe que nada permanece fora do perdão. Nada está além da esperança ou do pedido de ajuda. E aí ele continua. Só um minuto aqui. E o que vês é gentil, né, no mundo real. Apenas cenas e sons felizes podem alcançar a mente que perdoou a si mesma. Sob os sons de medo, a mente que se perdoou ouve os hinos de gratidão. A canção do amor toca mais alto, né? Ela soa mais alto do que os lamentos do medo. Tudo que é visto carrega em si uma nota de redenção. E aí ele vai citar um trecho da lição 193. Tá? Livro de exercícios, lição 193. Que é o 13.1. A lição é: perdoarei e isso desaparecerá. Não, perdoa. Não, a lição é: todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda, tá? E essa é a lição que Deus quer que tu aprendas. Há um modo de olhar para todas as coisas que permite que cada uma seja mais um passo na direção de Deus e da salvação do mundo. A tudo que te falar de terror, responde assim: perdoarei e isto desaparecerá, tá? Perdoarei e isto desaparecerá. Muito bem, agora a gente volta a ler a lição de novo, pra gente guardar bem, né? O meu corpo é uma coisa totalmente neutra, lição 294. Sou um filho de Deus, posso ser outra coisa também? Deus criou o mortal, o corruptível. Que utilidade tem para o amado Filho de Deus algo que tem que morrer? E, no entanto, uma coisa neutra não vê a morte, pois nela não são investidos pensamentos de medo e nem lhe é dado ser um travesti do amor. A sua neutralidade a protege enquanto tiver utilidade. E mais tarde, sem um propósito, ela é deixada de lado. Não está doente, velha ou ferida, simplesmente não tem função. É desnecessária e deixada de lado. Que hoje eu não a veja como mais do que isto, algo que é útil por algum tempo e próprio para servir, para manter a sua utilidade enquanto lhe for possível servir, e em seguida ser substituída por um bem maior. A oração: Pai, o meu corpo não pode ser o teu filho. E aquilo que não foi criado não pode ser nem pecador, nem sem pecado, nem bom, nem mal. Portanto, que eu use esse sonho para ajudar o teu plano de despertar-nos de todos os sonhos que fizemos, né? Vou fazer mais um comentário final aqui. Quanto mais nós nos habituamos a focar nossas mentes em Deus, mais devagar a gente começa a envelhecer. O corpo como um todo, o cérebro, tudo, né? Que a gente está focado em Deus, tá?
Existem mestres imortais lá no Tibete, lá no Himalaia, tá? O grande mestre Leonardo Or, o criador do Renascimento, e vocês sabem, quem viu o meu vídeo, A Minha História com o Curso em Milagre, se você ainda não viu, assista, sabe que foi por conta do Renascimento que o curso chegou na minha vida. Quanto mais você se foca com Deus, se foca em Deus, perdão, mais devagar você vai envelhecer, menos você vai adoecer, e se estiver doente, ficará bom mais rápido. A própria Sutra para a Cura Espiritual da Seichonoye fala isso, tá? Então, é importante que a gente entenda que é por isso que o meu corpo é uma coisa totalmente neutra, porque o meu corpo é a sombra da minha mente. Se eu estou conectada com Deus, vamos pegar o exemplo do câncer, né? O câncer é uma doença que já está praticamente claro para todo mundo que é uma doença que surge do ressentimento. O ressentimento, ele decorre de uma mágoa, uma tristeza, né? Alguém fez algo para mim de ruim, ou alguém deixou de fazer algo de bom para mim que eu merecia ter no meu entendimento, né? Mas se eu estou com a minha mente em Deus, Deus está me dando tudo, então nada me falta, porque a ilusão da falta é pertinente ao sistema de pensamento do ego. Mas se eu estou em Deus, eu estou no sistema de pensamento do Espírito Santo, então nada me falta. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Então a doença vai desaparecer. Ah, eu vou deixar de ir ao médico? Não. Vou deixar de fazer tratamento? Não. Mas eu vou colocar o meu foco em Deus como minha prioridade. Total. Né? Inclusive, recomendo a vocês que estiverem enfrentando esse problema o livro Mente e Câncer, do mestre Masaharu Taniguchi, da Seichonoye. O nome do livro é Mente e Câncer. Você pode achar ele na estante virtual, novo e usado, tá? Então, esses mestres imortais, eles estão completamente centrados em Deus, então eles são imortais. O próprio mestre Babaji, guru do guru de mestre Paramahansa Yogananda, é imortal. Imortal, ele aparenta ter 25 anos. O corpo dele tem alguns milênios. Gente, isso é real. Isso é realização. Ah, Jaque, você é maluca. Bom, acho que se você achasse que eu... você não... Acho que se você achasse que eu sou maluca, você não estaria aqui assistindo meu vídeo, né? Mas tudo bem. Então, é isso. Né? O mestre Masaharu Taniguchi, ele viveu até os 93, 96 anos, alguma coisa assim. E ele conta num dos livros dele que ele tinha um discípulo que o homem chegava lá e era um homem muito velho. Mas que a esposa desse homem era uma jovem belíssima, uma japonesa belíssima, ambos japoneses, belíssima e muito jovem. Ela aparentava, sei lá, ter 25 anos, 30 anos. E aí as pessoas olhavam para ele e, putz, nossa, esse homem aqui, essa mulher tão mais nova do que ele. Só que ela era tão velha quanto o marido, mas ela era tão realizada em Deus que ela aparentava ter 25 anos. O mestre conta isso. Tem um livro dele que eu não me lembro qual é, acho que é um dos volumes da Verdade da Vida. Ele conta isso. Né? Então, o seu corpo nunca é o problema. Nunca. O seu corpo, ele está manifestando os conflitos da sua mente. Então, o que você precisa fazer? Pedir ao Espírito Santo para que corrija a sua mente. E aí tem um texto dele, que é a resposta à oração do livro Texto, que eu acho que a gente ainda não chegou nele, que é exatamente isso, é a prece que vai ser atendida. Né? O Espírito Santo nunca vai te dar uma resposta que possa aumentar o seu medo. Então, se aquele sintoma ele está aparecendo na tua vida, no teu corpo, é porque você precisa dele. Então não peça pela cura do sintoma, porque isso seria uma resposta que aumentaria o seu medo. Você precisa do sintoma, inclusive para te mostrar que o teu conteúdo mental está completamente equivocado. Então peça pela correção da sua mente, tá bom?
Mas é o que eu disse pra vocês, meus amores. Isso aqui dá uma live de 3 horas. Com uma sessão de perguntas e respostas de mais 1 hora. Tá bom? Bom, o seu corpo é uma coisa totalmente neutra. O meu também e o do seu vizinho também. Tá? Do seu ex-marido e da sua ex-mulher. Nunca se esqueçam disso. Tá bom? Essa era a mensagem para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.